paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Bom, vou colocar aqui nesse vídeo o áudio do ancião do Brás, Hélio Bianco. Tá? Ele está falando sobre a posição da congregação por ter alterado o primeiro ponto do artigo de fé e doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Ele está justificando por que a congregação acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus, tá? Então vou soltar o áudio aqui e vocês ouçam, e logo após o áudio eu vou fazer a minha análise sobre o que ele falou, tá? E a gente vai discorrer aqui então sobre o assunto, tá ok? Segue aí, ouve aí o áudio do ancião da Congregação Cristã no Brasil, Hélio Bianco. Vamos lá. Claro, querido, que nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro da salvação, é o endereço da vida eterna, são as Sagradas Escrituras, é um livro santo, não tem dúvida nenhuma. Porém, irmão, dizer, cremos que toda a Bíblia é a infalível palavra de Deus, é porque nós não conhecemos então a própria Escritura que estamos falando dela. Porque Deus fala em Jó 42, no verso 7, ele diz assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto. Então quer dizer que tem coisas em Jó que Deus reprova. Em 38 de Jó também Deus torna a reprovar de novo, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E está escrito aqui em Jó, a fala desses que Deus está repreendendo. Então, irmão, é isto que eu gostaria que o irmão, mais companheiro seu, dissesse o que entende por isso aí. Apenas isto. Agora, o todo da Bíblia, o conteúdo, vamos dizer, praticamente 99% é a palavra de Deus, sem dúvida. Agora, Deus reprovando o que está escrito no livro, entende? Chamado Bíblia, tá aí nesses pontos para o irmão considerar. Tá bem? Deus abençoe. Bom, irmãos, agora que nós já ouvimos o áudio do irmão Hélio Bianco, nós vamos fazer uma abordagem e eu vou explicar para ele, irmão Hélio, por que você está errado, tá? Porque você não está sabendo entender que não se trata do que está escrito, mas se trata do termo palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque na Bíblia, irmão Hélio, esse exemplo que você citou é fichinha perto de outras coisas, tá? Ali você tem o próprio Satanás falando, enganando, mentindo, né? Você tá vendo como eu ainda estou dando uma reforçada para você? Tá? Ali você tem assassinatos, homicídios, né? Ali você vai ter também fornicação, prostituição e tudo que não presta, né? Dentre a humanidade está registrado ali. Mas o que faz ela se tornar palavra de Deus não é aquilo que as pessoas que estão ali disseram, não é o que o personagem disse ou fez, tá? O que determina ela ser palavra de Deus é porque nós cremos que ela foi escrita pelo Espírito Santo. E se ela foi escrita pelo Espírito Santo, significa então que nós cremos em tudo que está escrito ali dentro. Nós então passamos a acreditar nela como fatos e não apenas como um conto. Tá? Porque a questão onde você está entrando, irmão Hélio, que eu acho que o irmão não sabe, tá? É numa questão entre crente e agnósticos ou até ateístas, tá? Essa tese que vocês abordaram e colocaram no inário, ela vem lá de 1700 e alguma coisa a 1800, tá? Que faz parte da teologia do liberalismo, a teologia liberal. Você sabe o que é essa teologia liberal, irmão Hélio? Essa teologia liberal, ela relativiza as escrituras, tá? Ela também acredita que boas obras e caridade, né, é suficiente para você ser salvo, tá bom? Ela também relativiza, irmão, não só isso aí, tá? Mas ela também relativiza a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, Ele atuando na nossa vida pessoal,
Tá? E se vocês prestarem atenção, a congregação ela adota a teologia liberal. Vocês podem não saber disso, mas vocês estão comprando a ideia dessa teologia e vocês se comportam desta forma. Tá? Então, eu quero que vocês pesquisem na internet teologia liberal, tá bom? E vocês vão ver que essa teologia acredita que boas obras, né, caridade, comunhão com Deus é suficiente para eu ser salvo, tá? Automaticamente se excluindo Jesus Cristo. Vocês podem observar, irmão Hélio, me perdoa de falar isso, tá? Mas na congregação cristã no Brasil, Jesus Cristo já foi colocado de lado faz muito tempo. Aí você vai me falar, não, mas nós falamos o nome dele. Vocês falam o nome dele, irmão, só aonde é obrigatório falar. Quando está cantando um hino, você não pode pular aquele hino, você tem que falar o nome dele, né? Você não pode pular o nome dele. Na própria Bíblia, né? Nas partes litúrgicas que são obrigatórias, que você sabe, abrir o culto no nome de Jesus Cristo, a oração. Agora me diz, quando que o povo vai lá na frente testemunhar e fala, Jesus Cristo fez essa obra em mim, Jesus me curou, né? Eu fui chamado à graça de Jesus. Quando que vocês falam isso? Quando que o povo tem esse costume de usar o nome de Jesus por espontânea vontade? Não tem, você sabe por quê, irmão? Porque vocês estão longe deles. A teologia liberal ela faz isso, tá? Vocês relativizam a presença de Jesus como o nosso Senhor. Vocês usam a palavra Senhor também de modo subliminar. Tá? A gente nunca sabe quem é esse Senhor, porque o Senhor fez, o Senhor. Que Senhor? Porque da mesma forma que vocês usam o termo Palavra de Deus de forma subliminar, porque lá na congregação, o irmão sabe muito bem disso, que Palavra de Deus é o que vocês pregam, não é as Escrituras Sagradas. Quando vocês falam, vou buscar a Palavra de Deus, vocês estão dizendo, eu vou lá buscar a pregação. Então são mensagens subliminares, ou seja, eu falo uma coisa, mas que na verdade eu estou querendo dizer outra. Entendeu, irmão? Então, essa ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus é esdrúxula, irmão. Não tem cabimento isso. Tá? Se você for levar ao pé da letra que você está dizendo, a gente destroça a Bíblia, ela não vale mais nada. Entendeu? Mas o que significa palavra de Deus? Bíblia ou Escrituras é palavra de Deus, irmão. É que nós cremos que tudo que está escrito ali foi o Espírito Santo quem inspirou. E para finalizar também, você vê Paulo lá que ele fala, toda a Escritura é inspirada e proveitosa para redarguir e ensinar. Toda a Escritura, não é parte dela, não é contendo parte, tá bom? Então a ideia que vocês têm de que as Escrituras contêm a palavra de Deus é esdrúxula. O argumento de vocês é pífio, irmão, me perdoa falar, porque quando você tenta fazer essa defesa dizendo essas coisas, é porque você não entendeu nem o termo, quanto mais entrar em discussão sobre isso, tá? Então, irmão, não é porque os amigos de Jó falaram que não era reto, que significa que o que está escrito ali não seja a palavra de Deus. O que conota a palavra de Deus é porque eu creio que eles disseram verdadeiramente isso, que realmente isso foi dito. Para finalizar, tá? A diferença entre eu crer que é a palavra de Deus e não, você vai entrar no ateísmo. Por quê? Quem não crer, irmão, que é a palavra de Deus, ou em parte, ele crê que a Bíblia é um conto. É um conto. É um conto. Quando eu creio, ela deixa de ser conto e passa a ser relatos verídicos. Ou seja, ela deixa de ser um conto e passa a ser fatos. Você está entendendo a diferença, irmão? Então você tem Satanás mentindo, Satanás enganando, Satanás fazendo muita coisa ruim. Tá? Então eu vou isolar isso, eu vou falar, não é palavra de Deus. Não, irmão, entenda, a palavra de Deus significa que tudo que está registrado ali é verdadeiro. Tudo que está registrado ali aconteceu. Tudo que está registrado ali tem o aval de Deus, tem o nome dele certificando que aquilo é verdadeiro. Deu para você entender? Então acorda, irmão. Vocês compraram uma ideia esdrúxula agnóstica. Peço aos irmãos da congregação, pesquisem sobre teologia liberal e vocês vão ver que exatamente o que a congregação cristã no Brasil segue hoje. Ela dá mais importância à caridade, comunhão,
né, relativizando as escrituras. Hoje o povo eles não confessam as escrituras como a palavra de Deus. Não confessam. Eles falam que a pregação na sua igreja é a palavra de Deus. E vocês mesmos, irmão Hélio Bianco, falam isso da tribuna, tá? A palavra de Deus hoje está dizendo para vocês. Quem é que está dizendo? A pregação. Então você está dizendo que a sua pregação é a palavra de Deus? Seja humilde, irmão. Você é só um homem pecador, igual eu, igual qualquer pessoa, somos todos pecadores. Quem falar que não tem pecado, mente. A Bíblia está falando isso. Você faz de Deus mentiroso e por isso a verdade não está em você. Somos todos pecadores. A palavra de Deus é tão e única e somente as Escrituras Sagradas. Tá? Então essa ideia é esdrúxula e banal, irmão, tá? Então fica a resposta aqui pro seu áudio, tá bom? Essa parte que você pegou de Jó, essas partes aí, isso não tem nada a ver. Deus desaprova o que aqueles homens fizeram, mas não significa que aquilo não aconteceu. Aconteceu. Está escrito na Bíblia? Tá, então eu acredito que aquilo é verdade, aquilo aconteceu. Aquilo realmente aconteceu, aquilo ali. Deus falou mesmo e aqueles homens falaram aquelas bobagens todas. É isso que significa a palavra de Deus, meu irmão. Tá bom? Não significa a palavra de Deus as palavras que Deus disse, ou as palavras que Deus gosta, ou as palavras que Deus aprova. Não, meu amigo. Né? E encerrando, agora sim eu vou encerrar. Tá? Você pega Gênesis, irmão. Quem foi que relatou tudo aquilo que estava escrito em Gênesis para Moisés escrever? Moisés, por acaso, viu a construção do mundo? Ele viu a Torre de Babel? Ele viu, por acaso, Abel matando Caim? Ele viu? Ele viu aquelas coisas todas escritas lá? Ele não viu, irmão. Quem foi que falou tudo aquilo para ele? Foi Deus. E o próprio Deus falou as mentiras que Satanás falou no Jardim do Éden. O próprio Deus narrou o homicídio de Caim e Abel. O próprio Deus narrou as prostituições, todas aquelas coisas, as matanças do filho de Jacó. E todas aquelas. Foi o próprio Deus que narrou. Aí você vai falar então que não é palavra de Deus, irmão? Não, mas aqui Deus não aprova isso. Isso é coisa ruim. Tá, mas foi Deus que falou. Então quer dizer que tem coisas em Jó que Deus reprova. Em 38 de Jó também, Deus torna a reprovar de novo, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E está escrito aqui em Jó, a fala desses que Deus está repreendendo. E aí? Não é Deus então? Não é palavra de Deus? Vocês estão entendendo, irmão? Irmão Hélio Bianco, os demais irmãos aí. Vocês não entenderam nem o que significa a palavra de Deus, irmão. Porque vocês fizeram essa lambança. Tá? Vocês se perderam. Tá? Então, encerrando aqui, ó. Deus narrou Gênesis para que Moisés escrevesse. E ele mesmo, o próprio Deus, narrou toda aquela bagunça que aconteceu ali em Gênesis. As bagunças que você vê, as mortes, os homicídios, os enganos, as mentiras, tudo aquilo ali foi o próprio Deus narrando. Moisés, escreve aí, Moisés. Escreve aí, ó, aconteceu isso, ó. Jacó enganou o pai, Moisés. Escreve, Moisés. Mas o Senhor enganou, Moisés. Pode escrever aí. Eu que estou falando. É isso. Então, palavra de Deus é como se fosse isso aqui, ó. É eu quem estou falando. É como Deus estivesse dizendo isso. Pode acreditar que sou eu quem estou dizendo. Tá? Isso tudo aconteceu. Então, a Bíblia ela está sagrada. Ela está selada como palavra de Deus. Acorda, irmão Hélio. Acorda. Vocês estão se perdendo pelo caminho, acreditando em doutrinas agnósticas, tá? Coisas que estão levando esse povo, né, para o ateísmo. Mas é lógico, né, irmão? Me perdoa, não sei se é essa a intenção de vocês. Mas criar um povo fraco de conhecimento bíblico fica muito mais fácil para ser controlado e manipulado, né? Não sei se é essa a intenção, mas é isso que dá pra gente ver. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.